nosso ciclo de palestra, todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Capacitar na Rua Vitor Alves. E lembrando que nós temos palestras todas as terças-feiras, que já começaram em junho e vão até 3 de dezembro. Então nós temos palestras todas as terças-feiras até o dia 3 de dezembro. Lembrando que nossas palestras elas são da área de gestão, tecnologia, inovação, melhoria contínua, saúde, ou seja, tem assunto para todo mundo. Espero que vocês possam ouvir aqui e, se gostarem da nossa palestra, digam outras pessoas e venham assistir. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais, lá no nosso Instagram, Espaço Capacitar e Eventos Multieventos, Edeliviana, também no Instagram, no Facebook, a mesma coisa, Espaço Capacitar e Multieventos no Facebook, também no Instagram, e as palestras estão sendo gravadas, estão sendo subidas para o YouTube. Você vai encontrar lá também, Espaço Capacitar Multieventos, canal @Edeliviana. E, bom, todas as palestras estão sendo colocadas lá e quem faz a inscrição presencialmente, quem assistir a nossas palestras presencialmente, nós liberamos o espaço na nuvem, onde todos os materiais das palestras que já foram feitas e as novas que virão estão lá depositadas, lá os e-books, mas também todo o material pelo qual foi desenvolvido, os artigos, livros, pelo qual foram desenvolvidas as palestras, você encontra lá na nossa nuvem, para que você possa se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos que são tratados aqui. E hoje nós vamos falar, antes disso, não esqueçam de, ao entrarem lá para assistir a nossas palestras, se inscreverem no canal, se for no YouTube, no Facebook, dá um joinha lá também, mas segue lá a nossa página e no canal, clica lá no inscrever-se para que você possa assistir a nossas palestras aqui no nosso canal, mas também clique no sininho, porque toda terça-feira nós lançamos um novo evento. Se você não puder vir, você vai ser notificado e você vai conseguir assistir a mais um evento, mesmo não estando aqui conosco, ok? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início à nossa palestra, que hoje nós vamos falar sobre os métodos e técnicas e ferramentas de gestão para gerir melhor a sua vida e o seu negócio. Bom, meu objetivo aqui com esse bate-papo foi trazer ferramentas do mundo corporativo, que já são ferramentas que todas as empresas basicamente utilizam para gerir melhor o seu negócio, seja na área de marketing, de vendas, seja na área financeira, na área administrativa, na área de melhoria contínua, enfim, atendimento ao cliente, experiência do cliente, enfim, tecnologia, e sim, diversas ferramentas para que você possa gerir o seu trabalho. E você pode utilizar essas ferramentas também para gerir o seu dia a dia, gerir a sua casa, gerir os seus negócios pessoais, mesmo que você não tenha uma empresa. Tem muitas pessoas que têm negócios informais, estão ganhando dinheiro pela internet, não tem uma empresa efetivamente constituída, mas pode utilizar dessas ferramentas para fazer uma gestão melhor. E é o que eu trouxe aqui para vocês, então, essas ferramentas e técnicas para que você possa utilizar, que as grandes empresas normalmente utilizam, ok? Vamos lá. Opa, ligando, voltando, ok. Bom, como sempre, começamos o nosso bate-papo. Veja que tem gente que está repetindo aqui, adora assistir as nossas palestras, já sabem que todas as palestras nós começamos com a palavra de Deus, o nosso guia, o nosso manual de vida. E como eu sempre digo, todas as coisas que você pensar no mundo, em termos de técnicas, metodologias, melhores práticas, conselhos, enfim, tudo nós temos na Bíblia Sagrada. Então, assim, quem nunca leu, quem nunca pegou, teve a oportunidade de pegar a Bíblia, faça um desafio com você mesmo, pega a Bíblia e comece a fazer uma leitura despretensiosa, tá? Independente de religião, despretensiosa, você vai ter revelações assim fantásticas na sua vida, vai ver coisas que acontecem no mundo que já foram ditas lá há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, é um documento muito interessante a gente estar pesquisando e olhando. Faça de forma despretensiosa, leia como se você estivesse lendo 50 tons de cinza. Você não lê lá 500 páginas, 1000 páginas de 50 tons de cinza, alguém
Assim, as pessoas leem outros livros, por que não ler a Bíblia, que é o livro mais traduzido no mundo, é o maior best-seller do mundo, o livro mais vendido, o livro mais traduzido na maioria dos idiomas, quase todos os idiomas da face da Terra possuem a tradução desse manual. Significa que não é pouca coisa, não é besteira. Eu não estou aqui comparando a Bíblia Sagrada com 50 tons de cinza, veja bem. A ideia é essa: se você lê um livro qualquer, escrito por um autor qualquer, e você não sabe nem a origem daquilo, por que não ler a Bíblia Sagrada, onde o autor é Deus? E você sabe que esse é efetivamente o maior best-seller mesmo, porque se você for consultar na internet, você vai ver lá que é o manual mais vendido na face da Terra. Pessoas que nem são de uma religião judaica, cristã, seja lá uma religião católica, enfim, tem Bíblia dentro de casa, significa que é efetivamente um bom material para se ter em casa. Ele, além de ser um livro histórico, poético, revelador e tal, ele também é um livro sagrado. Ele te traz, só o fato de você tê-lo e o fato de você colocá-lo em suas mãos, você vai ver o poder que esse material traz, estando ele na sua mão, na sua casa. Ele te traz uma segurança, um poder diferente de outros livros não vai trazer. Ok? Bom, com relação a técnicas e ferramentas, nós temos lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 46 a 49, falando sobre ferramentas. Você vê lá, estamos falando do Gênesis, próximo à criação do mundo, contando a história aqui de José. Bom, acho que algumas pessoas já conhecem que a história de José do Egito hoje está muito em alta nos podcasts, nas lives no YouTube. Você consegue ver diversas pessoas inclusive da área de finanças, que é o que mais fala sobre José, tocando na história de José, Jó, entre outros, Salomão, principalmente, que assim, os homens ricos da Bíblia estão sendo comentados, de como era o procedimento, comportamento, pensamento, atitudes, enfim, como é que eles se portavam. A gente tenta espelhar aquilo que é melhor. E pegando esses homens da Bíblia, o que eles conquistaram com aquilo que eles fizeram, se a gente espelhar, modelar, a gente também vai ter por consequência, fazendo o que eles fazem, a probabilidade de a gente ter uma vida parecida com o que eles tiveram. Então, essa é a ideia. É um princípio muito falado. O livro de Salomão, José, Jó, enfim, entre outros também. Mas aqui diz o seguinte: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Ou seja, José era filho de Jacó, já conhece aquela história, o penúltimo filho de Jacó, o último Benjamim, e ele foi vendido como escravo e acabou caindo lá no Egito, e ele foi vendido, acabou caindo no Egito e acabou caindo no palácio de Faraó, foi lá absorvido pelo chefe da guarda lá de Faraó, morar na casa desse chefe da guarda. Enfim, aconteceu uma série de coisas que aí eu conto para vocês além, o livro de Gênesis, pelo menos desse pedaço. Quem tiver curiosidade depois de aprofundar e saber do que se trata a história de José, é uma história realmente muito interessante e muito impactante. Então vale a pena ler, uma história bem legal. E enfim, ele caiu lá, na casa do chefe da guarda, do faraó, e ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer por todo o Egito. Isso aqui, depois que ele caiu na casa do faraó, aconteceu uma série de percalços na vida de José. José acabou caindo no calabouço, ficou preso durante algum tempo, e por conta de um sonho do faraó, ele acabou sendo chamado, porque descobriram lá no cárcere que ele interpretava sonhos. Ele foi levado para o palácio, interpretou os sonhos de faraó, e por conta dessa interpretação, caiu as graças de faraó, e faraó o pinçou do cárcere e o levou para servir no palácio. E ele passou a ser o segundo homem de faraó. Tanto é que naquela época, quando você representava o faraó, o líder máximo, através de um anel, onde tinha o símbolo da realeza,
E ele recebeu esse anel. Então, por onde ele passava, já viu que o país aí ia dar beleza, o chefe máximo. Ele passou a ser segundo, chamado lá de governador do Egito. Bom, então ele tinha certo status, tinha certo poder. Bom, passou a ter certo status, certo poder. Segundo esse sonho revelado, dizia-se que haveria no Egito e nas redondezas toda aquela região, haveriam 7 tempos de bonança, ou seja, haveria muita fartura durante 7 anos, e logo na sequência, durante outros 7 anos, haveria uma miséria total, tudo iria acabar, iam passar por problemas difíceis, principalmente com relação à alimentação. E aí José, com a sua sabedoria divina, interpretou esse sonho e compreendeu que nesses 7 anos em que haveria fartura, ele precisava gerenciar e administrar o Egito de forma que ele criasse uma armazenagem de alimentos e tudo mais, para que durante os outros 7 anos que passasse por dificuldades, o Egito em si não passaria por essas dificuldades e estaria com abastança suficiente para poder ajudar os povos ao seu redor. Aí a gente ia ajudar não doando, mas ele teria mantimentos para vender e aí aumentar e conquistar mais riquezas para o faraó, para o Egito. Enfim, e aí nesse período de 7 anos, o que José fazia? José corria pelos 7 cantos do mundo egípcio, para poder administrar, gerenciar, controlar de perto essas colheitas, essas armazenagens, enfim, para verificar se realmente estava sendo feito a contento, porque daqui a 7 anos viria anos difíceis e precisaria garantir que aquilo daria correto, daria certo o plano que ele estava pensando. E aí, disse que ele tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu, quando começou a servir o faraó do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Foi o que aconteceu. Ele servia o faraó, foi percorrer todo o Egito para verificar essas colheitas e tudo mais. Durante 7 anos de fartura, a terra tem grande produção. Bom, está dizendo aqui que realmente o sonho que ele estava funcionando, estava dando certo, o que ele tinha profetizado. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda a medida. Bom, e por que a gente está trazendo essa história de José? José era hebreu, estava numa cidade diferente, ninguém conhecia ele, ninguém sabia se ele tinha estudado, ninguém sabia qual a capacidade que ele tinha, mas foi dada a ele essa incumbência, porque já tinha sido provado na casa de Potifar, que ele conseguia administrar, que as coisas melhorarem. Então Potifar já tinha falado isso para o imperador, e quando ele conseguiu decifrar o sonho, viu que ele tinha uma visão, uma intuição bacana, e o chefe, então, o faraó, acreditou nele e fez ele assumir esse papel. E ao assumir esse papel, como vocês estão vendo aqui, ele assumiu um papel de governador, como se fosse um CEO, um gerente, um prefeito, um executivo máximo. O CEO era o faraó, né? E ele era executivo. Abaixo do faraó era, vamos dizer, um diretor de produção, diretor comercial, sei lá. E ele conseguia enxergar isso tudo financeiro. Na verdade, ele gerenciava tudo, ele administrava tudo. Então, a gente está falando de ferramentas de gestão. Dá para entender aqui que, assim, logicamente, não está estudando tecnologia, ele não fez faculdade, mas ele conhecia de forma implícita como gerir, e como gerir da melhor forma possível, a ponto de ele conseguir
necessitava, fazer uma armazenagem e verificar se o que estava sendo armazenado era o suficiente para 7 anos e que iria suprir mais 7 anos, não só a nação dele, o Egito, mas também com outras nações. Então, assim, ele conseguia gerir. Essa é a ideia. Houve gestão. E de uma forma precária, que não são as formas que nós utilizamos hoje, não tinha as ferramentas de gestão que nós temos hoje, mas ainda assim ele conseguia então gerir. Está dizendo aqui que era através de anotação, né? Chegou um momento em que ele não conseguiu anotar, mas na hora que ele sabia quantidades, ele, de certa forma, ele tinha uma técnica ou uma ferramenta de medição. Ele simplesmente parou de registrar, mas ele tinha uma ferramenta de medição. Não sei qual era, se ele anotava, se ele sabia escrever, não vem ao caso. Mas aqui a gente está falando que existia uma técnica e existia uma ferramenta para que ele conseguisse gerir essa armazenagem, ou seja, ele já sabia que precisava estocar, já conhecia as técnicas de almoxarifado, já conhecia talvez as técnicas de produção, porque produziu bastante, está dizendo aqui, grande produção. Então, tudo isso ele estava ciente e por trás disso tudo gerenciando. Então, essa história mostra exatamente que utilizar técnicas e ferramentas de gestão é extremamente produtivo para que você possa ter melhor controle, melhor organização e o que a gente chama de melhor administração do teu negócio, da tua casa, da tua empresa, enfim, da tua vida pessoal. Ok? Bom, e aí o que é gestão? Eu sempre trago as definições de conceitos que é importante a gente saber no início. Quando a gente fala o que é tempo, tem que saber o que é tempo. Quando a gente fala o que é saúde, como é que é visto saúde? Qual é a definição de saúde? Então eu sempre trago. Eu gosto de trazer porque você sabe exatamente sobre o que nós estamos falando. E gestão é administração, né? Administração e gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, gestão ou administração é uma ciência. Então, existem estudos que classificam, categorizam, definem, criam métodos, ferramentas e técnicas para que você possa organizar, controlar, enfim. O que é administrar? Significa dirigir, gerenciar, ou seja, é uma ação que envolve planejamento, organização, coordenação e controle. E aí, a gente olhando lá para a vida de José, a gente consegue entender que houve, de certa forma, mais ou menos falando, não com as ferramentas que utilizamos hoje, mas existiu um planejamento, porque ele tinha que fazer isso dentro de 7 anos, ele tinha um começo, meio e fim, então existia um projeto para que ele conseguisse armazenar o suficiente para poder suprir a necessidade do povo, provavelmente uma organização, porque isso não era feito por ele. Lembra que ele estava em várias províncias do Egito, e aí ele criou áreas de armazenagem em cada desse local, provavelmente devia ter uma pessoa responsável por aquilo, e essa pessoa que dia ele, ou seja, hoje houve uma organização, coordenação, com a coordenação, o que é coordenar? É fazer com que as pessoas façam determinadas coisas de acordo com algumas regras, e aí você coloca aquilo em um processo, então você coordena, você faz isso em parceria, você ordenar, colocar em ordem, você faz isso em parceria. Então você coordena, porque tem alguém que ordena no local específico e você está junto com ela fazendo a coordenação. E o controle, porque eu precisaria ver exatamente através das técnicas de medidas, anotações e registros, se aquela coisa estava sendo conforme o ordenado. Tinha que armazenar no melhor trigo, não deixar de não vender, eu acredito eu que não vender determinadas quantidades além do excedente, porque era necessário que se armazenasse. Enfim, ele tinha então todo esse controle aí, que era um controle que ele tinha, mas ele não podia controlar tudo porque a província era grande. Então ele tinha, acredito eu, não tenho contado isso na história, mas acredito, como você tinha áreas de armazenagem em províncias diferentes, provavelmente teriam pessoas ali subordinadas a ele, que faziam toda essa gerenciavam a área local, todas as ordens necessárias conforme as orientações de José, e ele só ia lá para verificar se aquilo estava sendo efetivamente cumprido.
ok? Fazendo exatamente o que a gente chama de controle. Bom, o que é uma técnica? Estamos falando de técnicas e ferramentas. O que é uma técnica? É um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, ou uma maneira de realizar uma ação ou um conjunto de ações. Ou seja, uma técnica é: eu preciso fazer algo. De que forma aquilo vai ser feito? Tem que ser feito de forma ordenada, tem que ser feito de forma organizada. Eu preciso realizar essa ação, então um conjunto de procedimentos, ou seja, passo a passo, eu faço isso, depois eu faço isso, faço aquilo outro e tal, numa sequência lógica, sempre interligado com um sistema, para que você possa realizar coisas individuais ou em conjunto. Ok? Então isso é uma técnica. Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos, vão ser mostrados aqui para vocês, algumas técnicas, algumas ferramentas que ajudam você a administrar. Uma delas é o que a gente chama de SWOT, muito conhecida e muito antiga essa técnica. O que é o SWOT? Aqui a gente já tem uma matriz SWOT sendo apresentada, você já consegue enxergar como ela funciona, como esse método se faz. E o SWOT é uma sigla em inglês. Ela é em inglês, mas a gente traduz ela em português e significa a mesma coisa. Significa forças, F, fraquezas, oportunidades e ameaças. A ferramenta SWOT é uma ferramenta de gestão, planejamento estratégico, que permite avaliar a influência dos ambientes interno e externo de uma empresa, produto, indústria ou pessoa. A gente está falando de vida pessoal, então eu posso utilizá-la para a minha vida pessoal também. Então, o que essa ferramenta faz para mim? Como o nome já está dizendo, é de gestão e planejamento estratégico, que permite avaliar a influência dos fatores internos e externos. A gente coloca aqui na matriz fatores internos e fatores externos. Está vendo aqui? O que a gente chama de fatores internos são os microambientes, é o microambiente. Quando a gente fala de microambiente, a gente está falando do ambiente da minha casa, do pessoal, o ambiente do meu trabalho, da empresa, no caso, se a gente está falando da área corporativa, e o ambiente externo, aquilo que está fora. Política, por exemplo, está fora, política governamental, está fora da minha empresa. Então, o impacto vem de fora para dentro. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre fatores externos, por exemplo. Fatores ambientais, o furacão que está passando lá pelos Estados Unidos, passou já, na verdade, fator externo, está fora da minha empresa. Pode influenciar internamente? Pode, porque pode destruir a minha empresa, pode, enfim, fazer com que, mesmo que não destrua a minha empresa, mas as pessoas não podem sair de casa porque o trabalho não tem um tempo de parada. A empresa pode destruir não a minha empresa, as pessoas podem ter saído do trabalho, mas ter destruído a central de energia, por exemplo. Enfim, a minha empresa não funcionar por falta de energia. Ou seja, fatores externos que influenciam no meu negócio, na minha empresa ou na minha vida pessoal. Então, são fatores externos. O fator interno que acontece dentro do meu ambiente é o microambiente, e aquilo que vem de fora é o macroambiente, o ambiente externo. Okay? E aí eu tenho os fatores positivos e fatores negativos. Como fatores positivos, eu tenho as minhas forças, ou seja, no que eu sou forte. E tenho as oportunidades, ou seja, com as minhas forças, o que eu consigo enxergar que eu possa atacar no mercado, que aquilo é uma oportunidade para mim, como pessoa, ou para o meu negócio, para uma empresa, enfim. Vamos enxergar dessa forma. Pontos negativos são as minhas fraquezas. Quais são as minhas fraquezas? Do que eu sou fraco? Do que se eu precisar fazer, eu não conseguir fazer da melhor forma possível? Então, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Essa ferramenta me dá um grande autoconhecimento. Quando eu sento para escrever meus fatores positivos, fatores negativos, pontos fortes para ameaças e oportunidades, eu consigo me autoconhecer. Por fim, então, as ameaças, ou seja, o que o mundo interno ou externo pode ameaçar a mim como pessoa, se a gente estiver falando do projeto pessoal, ou minha família, ou da minha empresa, do meu negócio, na instituição do meu trabalho. Então, o que eu faço? Como é que funciona essa ferramenta? Eu monto exatamente essa matriz dessa forma, mas eu posso criar uma planilha, por exemplo, e colocar no topo da planilha forças. Por exemplo, lá no começo da célula,
folha de papel. E aí eu listo todas as minhas forças. E o que são as minhas forças? O que gera uma vantagem em relação ao mundo. O que eu tenho, o que eu aprendi, o que eu pratiquei, o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu construí, que me dá uma vantagem com relação aos outros. Aos outros eu digo, a outras pessoas, a outras empresas, a outros negócios. O que em termos de empresa, o que a minha empresa hoje tem, faz, que outras empresas não têm? Ou seja, me destaca em relação a outras empresas, outras pessoas. Então, eu listo tudo que eu puder. É uma coisa só? Eu coloco só uma coisa. Mais de uma coisa. Não tem problema. 5, 6, 7. Eu tenho muita coisa que me destaca, ou que eu acho, que eu entendo que me destaca, eu coloco. Agora, eu posso ter coisas que me destacam, me destaca, ou seja, nenhuma empresa no mundo tem aquilo. Você não vai, logicamente, você vai olhar em relação ao global, você vai olhar o microambiente e o macroambiente. Mas eu posso ver aquilo que me destaca com relação aos meus concorrentes mais próximos, aquele que realmente me ameaça. Porque eu não preciso olhar para o mundo inteiro, se o mundo inteiro não vai atacar, por exemplo, o meu negócio. Então eu olho para o mais próximo, começo olhando para o mais próximo. Por exemplo, eu tenho uma lojinha local. E aí eu tenho outras empresas ao redor. Essas empresas oferecem o que eu ofereço? Tem o mesmo atendimento, por exemplo, que o meu? Tem a mesma velocidade de entrega da coisa que eu tenho? Tem a qualidade que eu possuo? Tem o mesmo conhecimento técnico que eu tenho? Essas coisas você vai listar, ok? Mesma coisa com as fraquezas. Eu também vou analisar as minhas fraquezas não com relação ao mundo. Porque se eu for verificar isso, eu vou ver que eu tenho muitas fraquezas. Mas eu enxergo também, comparo com as empresas, com as pessoas que estão ao meu redor, porque elas não vão efetivamente discutir. Muitas vezes, ou disputar, a gente chama de concorrentes, por exemplo. Então, eu tenho o meu negócio, da mesma forma que os pontos positivos, eu tenho a minha empresa situada em um determinado local e vou verificar as empresas que tem ao lado e vejo a minha empresa com relação às demais, que fraqueza, ou seja, o que eu tenho de menos, o que eu ofereço a menos que as outras empresas se destacam em relação a mim. Por quê? Os pontos fortes eu vou continuar potencializando, porque aquilo é o meu melhor. Não adianta você, por exemplo, descobrir os seus pontos fracos e esquecer os seus pontos fortes e trabalhar em cima só dos seus pontos fracos. Por quê? Como esses pontos fracos são pontos fortes do seu concorrente, por exemplo, ele já está bastante à frente de você. Até que você consiga alcançar essa distância, esse lag que se tem entre o seu ponto fraco, né, e o ponto forte do seu concorrente, talvez você nunca alcance, porque ele vai estar sempre potencializando aquilo que ele é forte. E ele já é forte naquilo, ele já aprendeu aquilo, ele já desenvolveu técnicas e ferramentas para aquilo. Não significa que também, por causa disso, você vai esquecer de melhorar aquilo que você tem de fraco. Não. Você tem que pensar em melhorar sempre. A gente já falou aqui sobre melhoria contínua, já falou sobre Kaizen. É importante que você olhe o que você faz hoje e tentar melhorar 1% a cada dia. Mas o importante é você potencializar aquilo que você tem de forte. Porque se você não continuar potencializando e melhorando também aquilo que você tem de forte, uma hora você vai encontrar um concorrente que vai fazer aquilo melhor que você faz e vai deixar de ser o seu ponto forte, você vai voltar a ter apenas pontos fracos. Então, sim, precisamos então analisar o que é nossas forças, potencializar as nossas fraquezas e melhorar, ok? Oportunidades, ou seja, eu vou olhar para fora com as minhas forças e fraquezas e vou tentar enxergar o que eu consigo alcançar lá fora com aquilo que eu faço, com aquilo que eu conheço, com os meus pontos fortes. Aquilo que se coloca como oportunidade para mim, para a minha empresa. Eu consigo abarcar aquilo para mim. Então, olhar para fora e verificar o que pode ser para mim, para o meu tipo de negócio, para aquilo que eu conheço, as ferramentas que eu possuo, o que eu posso buscar de oportunidade, o que eu posso trazer de novos negócios para a minha empresa, para mim. Da mesma forma que as ameaças. Eu vou olhar o que o meu concorrente está fazendo
e o que aquilo ameaça o meu negócio. Ele está fazendo melhor do que eu e aquilo ali vai, por exemplo, me abafar. Então, eu preciso criar uma blindagem contra essas ameaças do mercado, porque senão ele acaba me ofuscando e eu acabo perdendo espaço, porque ele está fazendo aquilo melhor do que eu faço e aquilo pode trazer prejuízo então, para mim, para a minha empresa. Então, você precisa estar atento também a essa ameaça. Ou seja, muitas vezes você fica sempre olhando aquilo que é oportunidade. Um novo negócio, mas esquece das ameaças e aí alguém vem pela tangente e te dá uma derrubada. Pensa no jogo de xadrez. Pensa no jogo de xadrez que você está pensando só em pegar o rei, só em atacar o rei. Só que você deixa o seu sem cobertura. Você está só atacando o rei adversário, mas está esquecendo de proteger o teu. Vai chegar uma hora, se a pessoa estiver protegendo o rei dela, que o seu rei descoberto ele vai receber um cheque. Porque você olhou só a oportunidade de atacar o seu adversário, mas esqueceu de colocar uma retaguarda de segurança para tomar conta do seu negócio. Ou seja, não se preocupou com as ameaças. Ok? Bom, a análise SWOT é importante para o desenvolvimento organizacional, pessoal, porque ele permite identificar pontos que precisam ser melhorados ou desenvolvidos. Falamos isso. Tomar decisões com menor margem de erro. Opa, quando você lista tudo, você sabe o que é forte ou errado, que é uma ameaça ou uma oportunidade, a chance de você ter é maior. Alavancar as competências internas da organização, ou seja, as competências. Quando eu olho quais são os meus pontos fracos, eu posso trabalhar com capacitação, com aprendizado, com experiências de outros para melhorar aquilo que eu não sei também, potencializando da mesma forma aquilo que eu já faço de melhor. Trabalhar para melhorar as fraquezas e evitar ou desviar de obstáculos, ou seja, aquilo que é uma ameaça para mim. Quando eu começo a observar essas ameaças, eu consigo trabalhar para que eu não caia nessas ameaças ou assim, minhas fraquezas, eu evito aquilo que eu sou fraco, eu evito fazer, eu evito buscar, eu evito me expor. Ou se eu não tenho como não me expor aquilo, pelo menos tentar desviar de alguns obstáculos para não colocar a minha empresa ou a mim mesmo numa situação de risco, de perigo iminente. Direcionar investimentos esforços para as áreas setores de projetos promissores, aquela coisa da oportunidade. Eu já tenho oportunidades, se está descrito isso, tenho isso mapeado, eu estou gerindo as minhas forças e as minhas oportunidades, eu consigo então direcionar os meus investimentos e esforços para as áreas específicas que vão conseguir alcançar e se usufruir dessas oportunidades. Elaborar estratégias de mitigação para diminuir ou de adaptação. Você pode mitigar, excluir, mas também só dar uma diminuída naquilo que nós chamamos de situações de problema. E às vezes eu posso não conseguir desviar completamente da situação de problema, mas se eu conseguir mitigar o problema, muito melhor. Então, essa é a ideia. Então, você tem que mapear tudo escrito, fica mais fácil você enxergar o que fazer, ou criar estratégias para o que fazer. Para realizar uma SWOT, é possível seguir os seguintes passos. Passo a passo que eu mostrei lá para vocês. Identifique seus pontos fortes, são pontos internos da empresa. Reconhecer os pontos fracos internos ou da sua empresa, internos seus ou da sua empresa. A gente está falando aqui de vida pessoal, mas também posso ter isso para a minha vida profissional. Porque quando é dada uma tarefa para mim, a gente pode tratar isso fora da empresa, mas eu posso trabalhar a minha individualidade dentro da empresa. Porque eu estou num cargo que requer de mim coisas que, quando eu preciso potencializar meus pontos fracos, eu posso entender que determinadas coisas são ameaças para mim e coisas que são oportunidades que eu posso vir a adquirir. Então, não só olhando uma individualidade fora da empresa, mas também você como profissional, ok? Reconhecer esses pontos fracos, como eu já falei. Observar fatores e oportunidades externas que a empresa ou você pode aproveitar. Fica de olho no está lá fora, né? Considerar riscos e ameaças externas que podem desafiar você e sua empresa. E desenvolver estratégias para maximizar as oportunidades enquanto minimiza as fraquezas e ameaças. Ou seja, minimizar fraquezas e ameaças,
é você criar estratégias para aquilo que é uma fraqueza sua, uma ameaça, você possa melhorar, para que ela se minimize, ou você possa, inclusive, não expô-la de tal forma que ela possa ser atacada e possa te neutralizar. Bom, e aí a gente faz o que eu falei para vocês: você divide numa matriz, cria lá uma planilhinha e coloca forças. Por exemplo, por que seu cliente ama a sua empresa, marca ou produto? Então você vai listar. Por que sua empresa ama em você? Então você clica lá. O que sua empresa faz melhor do que os concorrentes? Quais as características positivas da sua marca, da sua empresa? Qual a proposta de valor que você oferece, o seu negócio oferece, ou você oferece ao mercado, às pessoas? Que recursos você tem à sua disposição que seus concorrentes não têm? As fraquezas, o que seus clientes não gostam da sua marca, ou seja, o contrário aqui, as suas forças. Então você tem quais os problemas ou reclamações que a sua empresa recebe, por que seus clientes cancelam e devolvem os produtos. São perguntas que você faz que pode ser uma fraqueza sua. O que sua empresa pode fazer melhor? Ou seja, porque isso é uma pergunta interessante, porque se eu não faço melhor, tudo pode ser uma ameaça também. Quais são os maiores obstáculos ou desafios do seu funil de vendas? Que recursos seus concorrentes têm que você não tem? Aquela história de você olhar para fora e analisar então ao seu redor, você vê se está oferecendo coisas que você não oferece. A mesma coisa você vai fazer para as oportunidades e para as ameaças. Aqui é o quê? É o que pode melhorar os processos de venda. O processo é uma coisa muito interessante que a gente muitas vezes não liga para o processo. E às vezes o nosso calcanhar de Aquiles não está na qualidade do nosso produto, não está na velocidade da sua entrega, mas está nos processos de desenvolvimento daquele produto, no processo de atendimento do cliente, ou seja, muitos processos errôneos, ruins, criam gargalos que atrapalham o meu negócio. Como podemos envolver ainda mais nossos clientes, ou seja, trazer para o negócio, entender melhor as dores dele? Existe orçamento, ferramenta ou outros recursos que não estão sendo aproveitados ao máximo, ou seja, olhar para a empresa e ver se eu estou utilizando todo o meu potencial realmente. Que canais de publicidade superam nossas expectativas e por quê? Ou seja, vou analisar todos os canais que entregam o serviço, que se comunicam com o meu cliente, com o meu mercado, com o meu negócio, com outras empresas, e vou ver se ele supera as nossas expectativas, se esses canais atendem as nossas expectativas, superam, ou se não superam também. Por que isso acontece? Com relação às oportunidades, existem novos concorrentes do mercado. Tem que estar sempre olhando isso. Às vezes, novos entrantes podem vir e te derrubar. Isso acontece muito. Tenho visto acontecer muito com aquelas redes de academia e academias de bairro. Às vezes, o cara entra numa rede de academia daquelas enormes, potentes, e chegam com academias gigantes, com todos os tipos de serviço, com equipamentos de última geração, e acabam abafando aquelas academias de bairro e muitas vezes não se preocupam em melhorar. E é muito normal você ver isso. Tem alguma mudança de legislação que impactará os meus produtos? Olhando para o externo. Então tem que ficar sempre de olho em legislação, principalmente no que mexe com financeiro, enfim, políticas ambientais, destrói muito os negócios, enfim, tem que ficar atento. Como a imprensa vê de forma geral no mercado? Aí, quando eu falo de imprensa, como é que toda a publicidade, todas as pessoas que estão fazendo publicidade sobre os negócios, verificam o negócio e fazem publicidade sobre o negócio, vem o meu negócio. Então é bom estar por dentro. Existe uma tendência de mercado desfavorável ao meu nicho, então fica de olho no meu nicho de mercado, saber se ele é um nicho. Existem mercados em que você tem muita concorrência, nichos de mercado que tem muita concorrência, nichos de mercado que tem pouca concorrência, e aí eu vou verificar dentro disso se existe tendência, porque existem mercados que tem muita concorrência, mas a tendência desse mercado é tão ampla que compensa você disputar esse mercado. Você está nesse meio, no meio dessa concorrência, mas você tem que estar atento, tem que estar analisando. Os clientes têm
negócio? Você faz essa medição para saber o que eles acham de você? E você sabe o que ele acha do teu concorrente? É importante a gente estar antenado nisso, porque isso pode ser uma ameaça. Se ele começa a ver que o seu concorrente é melhor do que você, a tendência dele mudar é muito grande. E quando a gente fala em melhor do que você, pode ser só preço, se aquele cliente está buscando preço. E aí você tem um preço, você tem tudo melhor, mas o teu preço é um preço pior. E se aquele cliente busca preço, ele vai mudar naturalmente, só busca preço, ele está buscando outra coisa. Mas você tem que ver que eles são exigentes de outras coisas. É bom a gente estar atento, porque muitas vezes eu tenho clientes largando a empresa e, na verdade, você está buscando preço. Será que é interessante eu diminuir o meu preço para buscar esse cliente? Então, isso é uma análise que tem que ser feita. Porque esse cliente nunca vai ser fiel. Ele vai estar sempre buscando preço, e quando você de graça, ele não te quer mais, porque você é de graça, ele diz que tudo que é de graça é ruim. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, para saber se vale a pena competir com esse tipo de ameaça. Ok? Bom, matriz BCG. Matriz BCG, esse nome é interessante, porque esse nome ele não reflete a matriz propriamente dita, porque o nome que aqui está colocando, a desenvolvimento de 1970, o Bruce Henderson, fundador da Boston Consulting Group. Então, na verdade, o BCG de Boston Consulting Group, então, por isso que é chamado de BCG, não reflete essa matriz, mas é uma ferramenta de gestão que ajuda a analisar e classificar seu portfólio de produtos e serviços, e ela é baseada em dois indicadores principais: a participação do mercado relativo e a taxa de crescimento do mercado. Ou seja, a sua participação, como é que eu estou no meu mercado, qual é a fatia desse mercado que eu estou me apoderando, e qual é a taxa de crescimento dele, ou seja, tem potencial, qual é a tendência de crescimento desse mercado. É isso que ela vai analisar. Baseado nisso, você vai dizer o que seu produto e serviço você vai continuar fabricando, continuar fazendo, de que forma você vai continuar fazendo, se você vai parar de fazer, se você vai fazer de forma mais comedida, se você vai fazer de uma forma mais sistemática e massa, enfim, é isso que a gente vai analisar. E aí funciona da seguinte forma: ele tem uma participação do produto no mercado, que essa matriz aqui na horizontal, e na vertical que tem a taxa de crescimento. Então é dessa forma que a gente vai analisar essa matriz. E aí funciona como? Você tem, com relação à taxa de crescimento, a taxa de crescimento ela pode ser baixa ou ela pode ser alta. Da mesma forma que a participação do produto pode ser uma participação alta ou pode ser uma participação baixa no mercado. Então, se você tiver no canto superior esquerdo do seu gráfico, olhando para o gráfico, você tem uma taxa de participação do produto no mercado alta e uma taxa de crescimento alta. Aí esse produto nós vamos chamar de produto estrela. Ele tem uma taxa de crescimento alta e tem uma taxa de participação alta. Quando você tem no seu canto superior direito, olhando de frente para esse gráfico, como participação do produto no mercado, você tem ela como uma taxa baixa. Só como ela está no alto, você tem uma taxa de crescimento alta, ou seja, taxa de crescimento alto com participação baixa, você tem um produto que existe uma interrogação nele, você não sabe o que fazer com esse produto, uma interrogação. A gente vai entrar por dentro para você entender melhor. Se você tem a área do seu gráfico na parte inferior esquerda, onde a taxa de crescimento é baixa e a participação do produto também é alta, a taxa de crescimento é baixa, mas a participação é alta, você tem um produto que nós chamamos de produto vaca leiteira. Não sei se vocês já ouviram aquela história da vaquinha leiteira, né? Que o cara tem uma vaquinha leiteira, e aí o cara usa aquela vaca a vida inteira, chegou um sábio e joga a vaca do cara no precipício, e aí ele tinha uma vida todo humilde, depois que a vaca cai no precipício, ele tem uma vida próspera, né? Porque ele fica se alimentando daquela vaquinha, quando ele perde a vaca, ele precisa que ele faça uma outra coisa. Esse produto vaca leiteira é esse, aquele produtinho que está sempre no rame-rame.
taxa de crescimento baixa, ou seja, nem cresce nem passa por no mercado. Esse produto é um abacaxi, tá ok? Então você tem um produto estrela, um produto de interrogação, que ele te dá dúvida, um produto vaca leiteira e um produto abacaxi. O que fazer com esses tipos de produto ou serviço nas áreas em que ele se coloca dentro da matriz? Então, se ele for o produto estrela, o que é o produto estrela? São produtos responsáveis por trazer lucros a partir do teu de vendas de marketing. Ou seja, se você colocar o tipo de vendas de marketing para esse produto, ele pode trazer bastante lucro. Se o produto conquistar os consumidores e continuar sendo um sucesso, pode se tornar uma vaca leiteira e permanecer nessa posição por um longo tempo. Ou seja, passa a ser aquele caminhando que vai te salvar durante muito tempo. Mas se você potencializar ele, fora que ele não é uma vaca leiteira, ele pode trazer lucros astronômicos. Então é aquela descoberta. Caramba, fiz uma grande descoberta, ele trouxe um baita no lucro e até então ninguém fez igual, ninguém tem, não tem um concorrente, vou lucrar para caramba, vou lucrar o tempo inteiro. Ok? É um iPhone, por exemplo, é um produto estrela. E hoje, basicamente, o que sustenta a Apple são os iPhones, então assim, virou aquela vaca leiteira, mas produto de alta potência. Ainda dá muito lucro. Potencializa cada númerozinho que sai novo aqui, é um absurdo de vendas. Se ele é uma interrogação, são os grupos de produtos das quais não se tem muita certeza se vão dar certo. Ou seja, eu coloco o produto, mas não tenho certeza que não vai ligar. Por vários motivos, é uma inovação disruptiva que não existe, ninguém falou sobre o assunto, ninguém sabe o que é. Então, vai ser colocado no mercado, vamos ver o que vai acontecer com isso. Ok? Vão ser feitos testes para ver se realmente pode ser uma estrela, se pode ser uma vaca leiteira, ou se vai virar um abacaxi. Mas ninguém sabe ainda. Ok? Então, por isso é chamado de interrogação. Realmente foi colocado, não se sabe dizer o que é. É importante esperar a resposta dos consumidores antes de qualquer coisa, já que não se sabe se valerá a pena investir muito dinheiro para crescer a sua participação. Como você não sabe, o investimento dele é pouco. Ou seja, é indicado, sugerido, você não invista muito nisso. Porque o produto você não tem certeza. Você coloca no mercado e espera os testes acontecerem. Pode acontecer que ele virar uma estrela? Pode acontecer que ele virar uma estrela, mas pode acontecer que ele virar um abacaxi. Então, por conta disso, você tem que ser comedido na sua taxa de participação. Ok? Bom, uma vaca leiteira. Este tipo de produto gera muito lucro de forma que não exige muito investimento. Ou seja, é aquele produto que você descobriu, ou seja, aquela sorte que todo empresário deseja, descobrir uma fonte de águas limpas, e aí aquilo vai começar a gerar dinheiro e é uma fonte de energia inesgotável. Você não precisa fazer muita coisa para aquilo acontecer. Tá? Ele não exige muito investimento, tempo ou até mesmo marketing ou venda. Ou seja, ele se tem sozinho, você não precisa fazer marketing sobre aquele produto, porque as pessoas já buscam por si só, independente de você fazer divulgação ou não. Ou seja, é o melhor dos mundos, né? São autopromovidos e o sucesso desse tipo de produto é justificado pela sua alta qualidade e pela inovação, pela reputação possuída com os clientes da empresa. Ou seja, ele já adquiriu uma reputação que não necessita que você fique criando muita história para esse produto. Vamos voltar à história do iPhone. Alguém precisa falar sobre a reputação do iPhone? Não precisa. Eu preciso divulgar muito o iPhone, preciso divulgar que sai um novo. Não precisa ficar fazendo divulgação do iPhone que as pessoas compram. Ele foi um produto estrela, como eu falei logo no começo, que virou a vaca leiteira. Porque hoje qualquer iPhone que a Apple coloque no mercado é
Inclusive, para você ter uma noção, gente, já existem tecnologias superiores ao iPhone para algumas coisas. No próprio aparelho já se diz que existem empresas com tecnologia muito superior, que está em terceiro, quarto ou quinto em relação a essas novas tecnologias, mas as pessoas ainda continuam comprando iPhone. Okay? Então, a gente precisa estar atento a isso aí. E por fim, o abacaxi. Estes são aqueles produtos com baixa performance e com margem ruim de vendas. Então, assim, eu não consigo fazer ele crescer, não consigo vender esse produto, ou seja, ninguém quer abacaxi. A solução para esse tipo de produto é a descontinuidade. Descontinua esse produto, porque o produto abacaxi só dá prejuízo, só traz prejuízo, não compensa colocar esse produto mais com serviço em produção. Ok? A matriz BCG tem como objetivo identificar produtos que contribuem para a lucratividade do negócio, identificar produtos que podem exigir ajustes estratégicos, indicar melhores estratégias de investimento, proporcionar uma visão sobre o potencial de lucratividade, alocar recursos de forma racional e lucrativa, e quando você tem noção do que seu produto está em que quadrante ele está daquela matriz, fica muito fácil saber. Se ele é um abacaxi, eu vou colocar recurso nenhum. Se ele é um produto estrela, opa, eu vou apostar em marketing e venda. Para fazer matriz BCG é necessário ter escolher produtos e serviços para serem analisados. Ou seja, eu vou na minha empresa, vejo que eu tenho produtos e serviços e começo a analisar, colocar dentro da matriz, todos eles. E aí eu vou ter uma listinha de quem é estrela, de quem é vaga, de quem é interrogação, de quem é abacaxi. Definir o mercado, eu preciso saber qual é o meu mercado para saber como analisar o produto. Calcular a participação que esse meu produto tem no mercado, porque eu consigo enquadrar ele no quadrante. Descobrir a taxa de crescimento dele, então tem que estar mapeando as minhas vendas, tanto em termos de quantidade, quanto em termos de preço. E identificar a participação do meu maior concorrente do produto. Então, vou analisar quem faz aquilo igual a mim, ou se eu tenho um concorrente, e fazer a comparação do meu produto, até para poder comparar a taxa de crescimento com relação ao meu concorrente. Essa é a ideia. Bom, e aí a gente fala de tudo que já foi falado. Ali quer falar o que é uma estrela, o que é uma interrogação, o que é uma bacalheteira e o que é um abacaxi. Bom, por fim, a gente vai falar sobre o OKR, que é uma outra ferramenta que mapeia metas, indicadores que faz com que a minha empresa atinja determinados objetivos. E alguns objetivos aqui no caso do OKR são o que nós chamamos de objetivos-chave. É aquilo que é chave para a minha empresa poder chegar na sua missão e valor destinado, definido pela empresa. E aí o que é o OKR? É uma ferramenta que significa objetivos e results, ou seja, objetivos e resultados-chave. Ela tem uma metodologia que é o Management by Objectives, foi criada por Peter Drucker, ou seja, a gestão por objetivos. Então, eu crio objetivos e gerencio os objetivos, os resultados desses objetivos alcançados. Essa metodologia ajuda a empresa a definir e acompanhar metas e resultados com o objetivo de impulsionar o seu desempenho. Está baseado em metas, vai estar trabalhando sempre com desempenho. Foi criado pelo CEO da Intel, o Andrew Grupo, chamado de Andrew Grupo, e ele foi disseminado na década de 90 pela Google. Ele saiu da Intel, foi para a Google, apresentou no Google essa metodologia. O cara da Google ficou apaixonado por aquilo, implementou e disse a história que ele saiu no primeiro ano de 40 funcionários para 5 mil. Bom, deu um estouro. Não sei se é 5 mil, estou chutando esse valor, mas a empresa cresceu exponencialmente utilizando essa ferramenta. Para definir os OKRs, é importante que os objetivos sejam simples e objetivos, de forma que haja entendimento por qualquer pessoa em todos os níveis hierárquicos da empresa. Ou seja, o OKR começa no topo da cadeia, ou seja, definido lá pela gestão estratégica, e ela vai se desdobrando até o nível operacional. Então, todo mundo tem que saber o que é um OKR, ou seja, então precisa ter uma disseminação do conceito do que é isso aí, ou seja, um treinamento, uma capacitação, e eu, sendo as pessoas capacitadas, cada nível hierárquico da empresa, ela vai trabalhando os seus OKRs, nos seus níveis hierárquicos, nos seus níveis organizacionais, seja operacional, tático,
estratégico se desdobra do tático, o tático desdobra para o operacional. Sempre lembrando que essas metas são criadas junto com as suas equipes, ou seja, você tem estratégia, monta um grupo de trabalho com o teu grupo tático, que são os seus gerentes, por exemplo, coordenadores, supervisores. Esses caras pegam as metas superiores dos executivos e ele trabalha como atingir as metas deles e depois passa isso para o operacional, que vai juntar uma equipe, um grupo que vai trabalhar como alcançar as metas das gerências. Seria basicamente dessa forma. Bom, a metodologia OKR tem as seguintes características: alinhamento do grupo, das metas com as equipes, mensuração, ou seja, precisa ter formas de você medir esse objetivo, precisa ser revisado frequentemente, ou seja, eu preciso verificar se aquelas metas estão alcançadas, estão sendo alcançadas, precisa ter transparência, ou seja, todo mundo e todos os âmbitos precisam conhecer esses indicadores, ou seja, o que eu estou buscando, o que eu estou pretendendo alcançar, e eu preciso ter um monitoramento paralelo, eu preciso fazer um monitoramento desses indicadores. Aquilo que está sendo executado com aquilo que eu estou efetivamente planejando. Bom, como é que é a hierarquia do OKR? Como eu falei, nível organizacional, estratégico, nível departamental, tático, e no nível individual, operacional. Como eu falei, os OKRs eles se desdobram pela organização. Bom, qual é a estrutura de um OKR? Aqui a gente não está mais falando sobre matriz. Como é que eu monto um OKR? Como é que eu escrevo um objetivo e os resultados chaves? Primeiro, eu coloco um objetivo, ou seja, o que eu desejo alcançar? Qual é o objetivo que eu desejo alcançar? E pode ser um, pode ser mais de um. Normalmente, a gente coloca 3 ou 4 objetivos, porque é feito por período, por tempo. Eu não vou alcançar todos os objetivos da minha empresa dentro daquele período. Então, eu vou escolher aqueles que são mais importantes, são estratégicos para o meu negócio. E aí eu escrevo esse objetivo. E depois, que resultados eu quero para aquele objetivo? Porque eu só sei se eu alcancei um objetivo se eu tenho uma métrica, se eu tenho um indicador dizendo onde eu pretendo chegar, para que eu saiba, ao chegar lá, que eu cheguei naquilo ali. Por exemplo, se eu vou viajar do quilômetro 0 para o quilômetro 35, se eu não tiver o quilômetro 1, 2, 3, 4, 5 até o 35, eu não vou saber que eu cheguei no 35. Então, para chegar no quilômetro tal, eu preciso ter os indicadores, as placas informando quilômetro a quilômetro, até eu chegar no quilômetro 35. É isso o resultado chave. Coloco indicadores para quando eu chegar naquele indicador, eu falo, opa, esse indicador que eu alcancei, que é o indicador chave, que são as métricas que permitem medir, mensurar esses resultados. Bom, e aqui está a matriz da criação dos OKRs, aqui está a estrutura, o framework, vamos dizer assim, a estrutura do OKR. Normalmente a gente utiliza uma frasezinha para facilitar o entendimento. Então seria, eu vou, o que eu vou? O que eu vou é o objetivo, medido por, que é o meu resultado-chave. Ou seja, eu vou viajar para São Paulo, que é o meu objetivo. E aí o meu resultado-chave? Viajando 450 quilômetros. Ou seja, eu vou em direção a São Paulo e vou medir 450 quilômetros de distância. Por exemplo, eu nem sei quantos são em quilômetros. Vamos chutar que seja 450 quilômetros. Então, como é que eu vou saber que cheguei em São Paulo? Primeiro, tem uma placa da escrito Bem-vindo a São Paulo, né? Vamos esquecer a placa do Bem-vindo a São Paulo. Porque eu posso ir para uma outra cidade lá de São Paulo também, mas eu não preciso andar 450 quilômetros. Eu vou olhando as plaquinhas lá. Quando eu der 450 quilômetros, mesmo que não tenha a placa escrito Bem-vindo a São Paulo, eu vou saber que cheguei a São Paulo porque eu entrei em direção a São Paulo, na mesma direção e sentido, na estrada que vai para São Paulo, e parei na plaquinha 450. Mas não sei exatamente o lugar de São Paulo que eu queria, mas eu sei que eu cheguei em São Paulo. Ok? Então, eu vou para São Paulo pedindo por chegada no quilômetro 450, por exemplo. E aí vem o objetivo, então, é a superação do gap ou desempenho existente entre a situação atual e a situação futura desejada da organização. O objetivo mostra a direção e ele é qualitativo. Ou seja, eu vou para São Paulo, não tem um número, para São Paulo. Então,
tem um objetivo? Tem. Tem uma direção? Tem. Ele é qualitativo? Sim. Então, estou dando número. Então, uma qualidade. Ir, viajar para, enfim. Por exemplo, aqui tem um aumentar o faturamento de 50%. Ele é qualitativo, é aumentar o faturamento. Eu botei o valor específico do faturamento, eu tenho um valor já existente. Sei lá, eu faturo 50 milhões. Eu quero aumentar 50% disso. Ok? Resultado-chave é uma métrica quantitativa que diz se a organização conseguiu superar esse gap de desempenho. O resultado-chave mostra como atingimos o objetivo. Por exemplo, aumentar o número de clientes em 30%, reduzir em 70% os custos com processos organizacionais. Aqui, para ser bem sincero, esse 50% não é um bem não, tá? Aumentar o faturamento. Porque 50% já faz parte do resultado-chave aqui. Não esquece esse 50% aqui. Aumentar o meu faturamento. Então, é o meu objetivo. Aí eu vou dizer quando aqui no resultado-chave. Eu quero aumentar o número de clientes com aumentando o número de clientes em 30%, reduzindo 70% dos custos dos processos organizacionais e reduzindo o custo com a equipe em 50%. Aí será que o meu faturamento aumenta, reduzindo o custo, reduzindo o meu número de, aumentando o número de clientes e reduzindo os custos dos processos? Não sei. Eu, analisando o meu negócio, eu compreendi que eu não consigo aumentar o faturamento dessa forma. E aí eu tenho essas medições. Quando eu consegui aumentar o número de clientes em 30%, eu já consegui aumentar o meu faturamento? Não sei, porque eu preciso atingir talvez os 3 indicadores, os 3 resultados para conseguir lá. Mas pode ser que só nesse aqui eu já consigo aumentar o meu faturamento, porque eu aumentei o número de clientes, não tive custo, vamos supor que eu não tivesse custo de aquisição. E se eu aumentei o meu cliente em 30%, de repente o valor que eles estão pagando, então aumentou o meu faturamento. Então eu coloquei de 50%, esquece esse 50%. Se eu aumentei o número de clientes e eu tenho mais clientes pagando, eu aumento o meu faturamento. Já alcancei o meu objetivo-chave? Eu alcancei. Mas posso não ter conseguido no valor, no patamar que eu desejasse. Aí eu continuo utilizando outros recursos, outros resultados já. Reduzir em 70% os custos. Bom, se eu aumento o número de clientes e reduzo o meu custo, a tendência é que o meu faturamento aumente. Então eu vou medir isso e vou olhar o faturamento para ver se melhorou. E eu reduzo o custo da equipe, ou seja, de uma equipe gigante. Eu diminuo a quantidade da equipe, eu diminuo o bônus que eu pago para a minha equipe, não sei. Utilizo uma técnica qualquer, uma iniciativa qualquer, para poder reduzir os custos com a minha equipe. Ou reduzindo o custo da equipe, a tendência é que o faturamento aumente. Então são essas coisas que eu vou observar ao escrever o objetivo e o resultado-chave. Isso aí vai ser por cada objetivo. Eu vou fazer um objetivo do meu faturamento. Eu posso fazer um objetivo de redução do custo. Eu posso fazer um objetivo específico para venda. Eu posso fazer um objetivo para marketing. Ou seja, eu vou criando os objetivos e vou de tempo em tempo verificando se eu alcancei. Então isso aí é o meu OKR. Bom, e aí aqui eu tenho alguns exemplos que passam pelo nível organizacional, e aí eu pego lá o nível estratégico, e aí eu passo para o nível tático, e aí eu passo para o nível operacional. Ou seja, aquele mesmo exemplo do nível organizacional, eu vou desmembrando para os níveis tático e operacional. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Aumentar o faturamento em 50% no nível organizacional, eu digo que eu aumento as vendas em 70% no meu nível tático. E eu digo que os meus vendedores precisam aumentar o bônus para o fechamento de vendas em 70% e aumentar a remuneração dos vendedores em 50%. Ou seja, meus vendedores atuam numa determinada área e eu expando essa área para que possa alcançar mais clientes, para que ele possa vender mais. Então, assim, são iniciativas que eu vou desenvolver para saber se eu consigo atingir as metas que eu desejo. Então, é dessa forma que a gente pensa na gestão do OKR. Bom, aqui tem um exemplo de desmembramento do OKR, em termos de estrutura, e aí eu tenho aqui o nível estratégico, tático e operacional. Mas uma ferramenta que é o Ishikawa,
que é para eu descobrir problemas, um problema raiz, e encontrar um resultado a partir desse problema. Eu encontro um problema, atuo nesse problema e, como efeito, eu tenho o resultado dele. E como é que funcionaria isso? O diagrama de Chicago, chamado também como diagrama de causa e efeito, ou de peixe, e é uma ferramenta visual, mostrada aqui, foi criada na década de 60 por Kaoru Ishikawa, especialista em controle de qualidade. Então, foi criado nesse mundo da qualidade. Ele é usado para quê? Identificar causas dos problemas, desde as primárias até as secundárias. Ele é usado para identificar as causas raízes do problema. Então, eu tenho um problema, então eu vou submeter esse problema ao diagrama de Chicago, para que ele possa, para que a gente possa, através do diagrama, chegar à causa raiz desse problema, melhorar os processos, evitar problemas futuros, facilitar a análise dos processos e utilizar a resolução de problemas. Bom, aqui tem vários exemplos de diagrama de Chicago, e aí a gente vai ver que existem modelos de diagrama com 8, com 6 espinhas, com 8 espinhas, com 4 espinhas, com 3 espinhas, enfim. Aí, de acordo com o que ele foi empregado na indústria, no serviço, na qualidade, ele foi implementado de uma determinada forma, mas o inicial nasceu o que a gente chama de 6M, que é esse aqui, o diagrama padrão de Chicago, que a gente vai ver agora. Bom, para fazer o diagrama de Chicago, seguimos o seguinte passo: identificamos um problema, então preciso ter um problema para resolver. Identifico os fatores que estão envolvidos em relação a esse problema. Identifico as causas, o que possivelmente poderia causar esse problema, e aí, o diagrama montado, pronto, eu começo a fazer as análises baseadas nesses outros 3 elementos: o problema, nos fatores que envolvem esse problema e nas possíveis causas. Bom, existem diferentes, como eu falei aqui, o 8P, 4S, e o 6M é o padrão. E como é que ele é? Ele é dessa forma aqui. Ele é 6M por quê? Porque ele é baseado em máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente, métricas e métodos. Ou seja, eu vou pegar o problema, vou identificar o problema, aquela primeira opção, né? Identifico o problema. Qual é o problema? Produto com defeito. Por exemplo, então tem um produto com defeito na minha empresa, eu vou saber o que gerou esse defeito, o que gerou esse problema. Bom, aí eu pego, coloco ele aqui, produto com defeito, e aí eu vou submeter a máquinas, a materiais, a mão de obra, a meio ambiente, a métricas e métodos. Ou seja, com relação às máquinas, aí eu vou analisar quais os problemas que as minhas máquinas podem ter causado para criar defeito desse problema. Minha máquina está mal mantenida, minha máquina é uma máquina moderna, essa máquina ela tem a melhor qualidade de máquina para fazer aquele produto. Ou seja, eu vou analisar tudo referente à máquina. E como é que eu analiso essas coisas? Sozinho? Não. Eu vou pegar os principais especialistas da área e pessoas que lidam com esse defeito, e vou trazer essas pessoas para uma reunião e vou fazer um brainstorming. Vou fazer um brainstorming com eles. Como? Pergunto para cada um, com relação a máquinas, o que pode ter acontecido com as minhas máquinas que podem ter gerado esse problema. E as pessoas vão começar a falar, e eu vou começar a anotar. Depois eu passo para materiais. Com relação aos materiais, material utilizado é um material de má qualidade, é um material, enfim, eles vão fazer também um brainstorm sobre tudo que eles acham que o material possa ter trazido com relação àquele problema. Com mão de obra, aí vou ver, as pessoas são qualificadas para trabalhar naquele produto, elas sabem exatamente o que fazer, elas fazem no tempo correto, enfim, eu vou começar a analisar tudo referente a pessoas com relação àquele produto. E aí, da mesma forma, faço um brainstorm e anoto tudo sobre mão de obra, sobre o meio ambiente. O meio ambiente influencia, porque eu posso fazer aquele produto com calor, vai ser de uma forma, se eu fazer aquele produto com frio, vai ser de uma outra forma. Se eu submeter a uma determinada temperatura, vai ser de uma forma. Se a temperatura é mais ou menos do que ele devia sair, de outra forma. Ou seja, eu posso gerar defeitos em função do meio ambiente, onde aquilo está colocado. Então, também da mesma forma, faço um brainstorm e boto as pessoas para dizer o que poderia, com relação ao ambiente, trazer os meus defeitos. Faço isso com as métricas,
Será que a medição que eu estou usando para aquele produto gerou defeito? Ou seja, eu medi corretamente, o defeito é real? Eu estou utilizando, por exemplo, como eu tenha feito um produto para ter 1 centímetro, ele tem 99 centésimos de centímetro a menos, e aí por quê? Porque o problema foi com o meu equipamento, eu medi errado, enfim, eu vou levantar também com relação às métricas do porquê aquele problema pode ter ocorrido. E por fim, o método, ou seja, os procedimentos para execução daquela peça são os mesmos, seguindo o mesmo processo, as pessoas estão fazendo sempre da mesma forma, eu tenho pessoas fazendo de formas diferentes, por isso está dando diferença no meu produto. Então, vou levantar também todos os possíveis problemas referentes ao método. Depois, o que eu faço? Depois eu vou classificando, vou selecionando, vou vendo o que é mais provável, o que não é, vou testando até chegar ao que a gente chama de causa raiz. Ok? Então, isso é o diagrama de Chicago, e dessa forma que a gente trabalha para poder chegar ao problema raiz. Bom, aí aqui tem só mais um desenho de alguns formatos de como a gente trabalha. Aqui tem um exemplo esse aqui, por exemplo, é um joelho do peixe. São dois exemplos, o normal do CTM, mas aqui tem o de 6P, que é utilizado também na indústria, utilizado também no marketing, e aí aqui tem só mais um exemplo de como seria tratar o espiral utilizando o joelho do peixe. Aí tem aqui a evidência física, pessoal, local, serviço, preço, promoção, enfim, uma série de outras coisas que você também pode analisar com relação ao espiral. Ah, mas eu quero criar o meu espiral. Posso. É só você criar os indicadores, colocar os possíveis problemas em cima e depois fazer um brainstorm para as pessoas dizer sobre aquilo que poderia estar trazendo um erro. Não é impossível você criar o seu próprio diagrama de espiral. Tanto é que tem vários criados aí na indústria, no comércio, no serviço. Aqui está um exemplo do 4S, que é material, máquina e mão de obra. É 4S porque é em inglês, né? Skill, Supply, Surround e Systems. Então, é só um exemplo diferente daquilo que era de 6M para o de 4S. Basicamente, se você notar que ele é parecido com o 4S, o 3M é que ele só vai para o 3. E assim, você não precisa analisar tudo. Se eu quero analisar o material, máquina e mão de obra. Maravilha, faço isso. Bom, e com isso a gente finaliza então esse nosso bate-papo, mostrando essas ferramentas e como você pode utilizar. Essas ferramentas todas podem ser utilizadas tanto na vida profissional quanto na sua vida pessoal, porque vamos imaginar aqui que você esteja analisando um problema específico seu. Tem alguma coisa a ver com o material que você está utilizando? Você está fazendo, sei lá, desenho. Você vai fazer um desenho, você vai vender esse desenho, você vai fazer um quadro na sua casa, por exemplo. E aí deu um problema nesse quadro. Aí você vai analisar por que deu problema. Porque o material que eu estou utilizando é ruim? Porque as máquinas que eu mandei imprimir, por exemplo, deu pau na máquina? Porque a mão de obra é minha e eu desenho mal, pinto mal? Ou utilizei uma caneta ruim? Enfim, é uma coisa sua que você está analisando através do 3M, do 4S, ou do 6M, ou do 8P, não importa. Você pode fazer isso tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida profissional. Ok? E aqui está o material que foi utilizado para desenvolver essa apresentação. E aí, mais uma vez, meu contato, fique à vontade para poder contactar e buscar as informações, se aprofundar um pouco mais dessas técnicas, até de outras palestras que foram ministradas. Você entra em contato comigo, manda sua dúvida e a gente vai trocando vai tendo esse bate-papo aí e tirando as suas dúvidas, tá? Então, quero agradecer a todos.